Neste segundo vídeo sobre o livro A Arte da Guerra, nós vamos falar de um tópico chamado Alcançando Objetivos. E esse tópico, na verdade, abrange tanto o planejamento quanto a ação. Dois elementos que fazem parte dessa tríade da vitória. No primeiro vídeo falamos sobre a motivação. Nesse, nós vamos falar inicialmente do planejamento. Embora o tópico seja alcançando objetivos, vamos nos focar nesse vídeo no planejamento, dividindo esse tópico em dois vídeos, pela importância que devemos dar para cada um desses elementos. Então, nós vamos iniciar falando sobre a questão de ter um plano definido, ou seja, definição. Não pode ser um plano vago, um plano que ainda há de se pensar em algumas variáveis. Ele tem que estar completamente definido para que a gente possa seguir uma ordem estabelecida, seguir uma metodologia que consideramos válida. Então, esse tópico é muito importante. Vamos trazer algumas citações do livro, algumas citações de Sun Tzu, que justamente percorrem essa questão de um plano definido. Ele diz assim: dessa forma é que na guerra o estrategista vitorioso apenas consente com a batalha depois de ter conquistado a vitória, enquanto que aquele que é destinado a perder primeiro vai à luta, para depois ir à procura da vitória. Isso nos remete à questão de ter um bom plano, já sabendo que a vitória virá a partir dali, daquela estratégia definida e bem elaborada. Outra citação: a dificuldade das táticas de manobra consiste em transformar uma estrada tortuosa em um caminho conveniente, em transformar desgraça em vitória. Faça do caminho do inimigo um percurso longo e tortuoso e, mesmo que comece depois dele, planeje-se para alcançar seus objetivos antes. Claro que vale sempre lembrar sobre essa questão do inimigo. O inimigo somos nós próprios, as nossas limitações. Há de se conhecer, de se autoconhecer, para poder tomar sempre as medidas devidas em prol das realizações que nós almejamos. Vejam mais uma: o general que vence a batalha sempre monta estratégias no seu templo. Portanto, pode-se dizer que quem faz muitos cálculos em geral é vitorioso. E é isto que torna possível antever quem está destinado a vencer ou fadado à derrota. Então, definição: ter um plano claro e definido, para que a gente possa traçá-lo. E a intenção é que ele seja justamente um atalho para que a gente possa chegar rápido no nosso objetivo. Falaremos sobre essa questão da velocidade, que também é muito importante. O hábil planejamento facilita bastante a conquista do objetivo. É um grande passo. É necessário ter um plano de ação que seja condizente também com as capacidades e limitações de cada um. Porque não adianta traçar algo que será inalcançável. Ainda assim, pode ser necessário fazer ajustes. Já vimos isso sobre a questão da adaptação, que está no tópico da motivação. Mas pode ser que seja necessário se adaptar já com a ação tomada, ou seja, durante o planejamento ou até no decorrer da ação que veremos posteriormente. Então, pode ser necessário fazer esses ajustes
assim como buscar alternativas. As circunstâncias e os elementos imprevisíveis da vida cotidiana exigem o sábio manejo da adaptação e até mesmo do improviso. Em uma guerra, não existem somente movimentos ordenados e previsíveis. Surpreender ou ser surpreendido são resultados de movimentos improváveis. Tudo isso nos leva à reflexão de que nós traçamos um plano, sim, realmente definido, mas talvez seja a necessidade de termos o chamado plano B, ou até mais do que isso, porque existem fatores que estão alheios ao nosso poder, que nós não temos controle, que são justamente imprevisíveis. Então, há de se tentar minimizar essas circunstâncias que podem vir ou não com o chamado plano B. E talvez até mais do que isso, outros planos, mas que tudo esteja definido. Seguirei por essa direção, mas se por acaso isso acontecer, irei por aqui. Ou se por acaso aquilo acontecer, irei por aqui. O que importa é irmos em frente. E se encontrarmos obstáculos, termos alternativas para superá-los. Então, falamos nesse tópico das alternativas, mas vamos mais um pouco sobre esse tópico. Porque buscar alternativas, se o plano inicial se mostrar pouco eficaz, e aí a gente já entra nessa questão da eficácia, né? Pode ser que a alternativa seja condizente não apenas com os imprevistos que surgiram, mas até mesmo com a pouca eficácia de algum elemento contido no plano, que apesar de definido, foi mal elaborado. Dependendo do grau, pode ser corrigido. Então, a alternativa também cabe a isso, a falta de eficácia no plano. Então, veja uma frase muito interessante que está no livro de Sun Tzu, que expressa o que nós estamos falando aqui. O estrategista habilidoso pode ser parecido com a Suai-Jan. A Suai-Jan é uma cobra encontrada no Monte Shang. Dê um golpe em sua cabeça e será atacado pela cauda. Dê um golpe em sua cauda e será acertado por sua cabeça. Dê um golpe no meio e será atacado por ambas as partes. E aí está a questão das alternativas. Se não funciona por aqui, então eu vou por ali. E se não funciona por ali, eu ainda tento um outro caminho. Tudo é questão de refletir. Certo. Continuando sobre o planejamento, para que a gente entenda a devida importância desse tópico, que pode justamente, já a partir daí, dizer se seremos vitoriosos ou fracassados na ação que será tomada depois. Então, temos que dar a devida atenção a esse tópico e se aprofundar. Falando agora sobre a questão da velocidade, da rapidez na ação. E nós vamos entender o porquê. Vamos primeiro a algumas frases do livro que estão alinhadas com isso que nós iremos dizer. Ainda que tenha ouvido falar de atitudes precipitadas, que as atitudes precipitadas são imprudentes, não acredito que a esperteza esteja associada a decisões demoradas. A agilidade é a essência da guerra. Uma das grandes frases do livro. Tem mais. Portanto, o bom combatente não terá misericórdia ao atacar e será ligeiro ao tomar
decisões. E encontramos mais uma, maravilhosa, por sinal. Durante os combates, busque uma vitória rápida. Caso contrário, o armamento se desgastará. Seus homens ficarão cansados e o ânimo se dissipará. Essas 4 frases que encontramos no livro de Sun Tzu nos fazem refletir sobre essa importante questão de você aumentar as chances de sucesso com a rapidez na ação. Isso tudo porque a velocidade para alcançar objetivos ela é de suma importância, pois o ser humano tem tendência à desistência, perda de motivação e descontinuidade de propósito. Estudos comprovam que a própria força de vontade é limitada e se esgota temporariamente. Sendo assim, a priorização de metas por grau de relevância deve ser uma constante idealização. Para que os esforços sejam bem direcionados para o objetivo pretendido. Se a águia em seu mergulho predatório tardasse a alcançar seu alvo, jamais conseguiria o alimento que lhe sustentaria a vida. Então é agilidade na ação. Uma meta traçada a longuíssimo prazo ou por prazo indeterminado é mais difícil de ser alcançada, porque nós não sabemos por quanto tempo temos que utilizar nossa força de vontade, nossa disciplina, e a gente sabe que há dias e dias. Quando nós temos prazos pré-definidos, é mais fácil se fazer valer da vontade e fazer o que é devido. Mas quando a coisa é completamente aleatória, ou então está só seguindo em frente para ver o que acontece, uma hora ou outra seremos surpreendidos por um dia cheio de reviravoltas e a nossa força de vontade se esvai, e então lá se foi a meta, né? Então é muito necessário também essa questão do prazo. Temos que ter um prazo. Há metas de prazo curto, há metas de médio prazo, aquelas de longo prazo e as de longuíssimo prazo. E é claro que, por exemplo, essas metas de muito longo prazo, para daqui a 5 anos, daqui a 6 anos eu farei isso, ou daqui a 10 anos, muitas coisas acontecem no decorrer de nossa existência até lá, e de repente aquela meta que parecia ser tão relevante, tão importante, já não é mais. Então, o que nós realmente queremos há de se dar a devida velocidade na ação, a agilidade, para que essa meta seja alcançada logo, até mesmo antes que a gente perca força para continuar atrás dela, ou que a gente mude de ideia, porque temos muitas contradições. Então, estabelecer prazos para a realização de objetivos é um método potencialmente eficaz, pois projeta uma quantidade de tempo específica no qual será feita uma renúncia, um grande esforço, uma dedicação exclusiva ou até mesmo uma mudança permanente de hábito. Isso se distingue de um objetivo com características aleatórias, sem um momento limítrofe de conclusão. Trilhar um caminho sem ter uma expectativa de seu término, como que protelando sua própria chegada, resulta provavelmente em desistência e frustração. A motivação, ela é o alimento, o combustível, o requisito prévio para o estabelecimento de prazos. Já vimos aqui sobre a motivação e a importância que ela tem. E é o nosso grande combustível. Mas há de se entender que essa motivação inicial, ela tende a diminuir com o passar do tempo e com a apresentação das dificuldades, dos obstáculos, que virão.
virão. Então utilizemos essa força maravilhosa da motivação. Vamos respeitar esses elementos que são importantes. Ter alternativas. Velocidade na ação. Isso talvez seja o mais fundamental. Um plano muito bem definido. Definição. O prazo. Em quanto tempo nós desejamos alcançar esse objetivo? E a eficácia, é claro. Se um plano não for eficaz, de nada vai adiantar ter alternativas, ter uma velocidade na ação, ter um plano definido, porém ineficaz, e ter um prazo que jamais será cumprido. Tudo inicia com a eficácia. Então, essa lista é algo que deve ser estudado. Mais do que isso, colocado em prática. Sentar, pegar uma caneta, um papel, escrever sobre os seus objetivos, priorizando, porque isso também é importante. Às vezes queremos coisas demais e queremos fazer tudo ao mesmo tempo, então somos medíocres em tudo, porque não temos tempo disponível para sermos bons em cada uma das coisas. É necessário escolher aquilo que realmente nos toca, que nos traz esse anelo de aprender, essa felicidade. E isso sim, isso é algo que deve ser trabalhado, investido. Vale o investimento do tempo, que é um bem tão precioso. Filtremos, escolhemos aquilo que realmente é importante para nós. Podemos, por exemplo, fazer uma lista de 10 coisas que nós fazemos. Vamos fingir que somos obrigados a eliminar 5, não importa por que motivo. Daí já temos uma dica. Aquela primeira que nós eliminamos, na verdade, não é tão importante assim. A segunda também não é. Chegamos a um ponto que vai ficando difícil eliminar. Então, a partir daí, a gente já consegue arrumar parâmetros para o que realmente é importante para nós e para aquilo que não é, só parece que é. Tudo isso é autoconhecimento. Esse conhecimento nos traz o autoconhecimento. E aquele que conhece a si mesmo triunfará.